Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Depois da entrevista ao Expresso, em que Pedro Nuno Santos assumiu que nem tudo correu bem com a política migratória do anterior governo, o secretário-geral do PS apresentou hoje um conjunto de propostas que visam, por exemplo, resolver alguns problemas que decorrem do fim da figura da manifestação de interesse. Por exemplo, é proposto que as empresas que queiram contratar cidadãos estrangeiros o possam fazer a instrução do processo junto à AIMA, em vez desse pedido ter de ser feito obrigatoriamente junto dos consulados, como prevê a legislação em vigor. São nossos convidados deste Tira-Teimas, os deputados Pedro Delgado Alves do PS e João Almeida do CDS. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. João Almeida, comece por si. Que apreciação faz desta proposta em concreto que, segundo o Partido Socialista, tem a vantagem de aliviar a pressão sentida pelos consulados? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Raquel. Boa tarde ao Pedro Delgado Alves também. Bom, estas propostas do PS têm um contexto. Eu não posso fingir que são propostas normais apresentadas por um partido em circunstâncias comuns. Estas propostas visam única e exclusivamente tentar explicar aquilo que foi uma inversão absoluta e total, não do que o Partido Socialista disse nas últimas semanas, mas daquilo que o Partido Socialista fez durante 8 anos no governo, daquilo que o Partido Socialista disse durante 8 meses, desde que a AD está a governar, e até daquilo que o Partido Socialista disse nos últimos 8 dias, em que vários dirigentes tentaram desmentir, justificar, explicar aquilo que o secretário-geral do PS tinha dito. E, aliás, eu posso dizer, quando discutimos o fim da manifestação de interesse, eu penso que foi mesmo o Pedro Delgado Alves que interveio nesse debate, quando eu falei do efeito chamada, caiu o Carmo e a Trindade, porque isso era uma ofensa ao que era o regime da manifestação de interesse, que era uma política extremamente humanista e que não tinha nenhum efeito chamada. Ora, pouco tempo depois, é o próprio secretário-geral do Partido Socialista que falou em efeito chamada da manifestação de interesse. As propostas que agora são apresentadas, a maioria vem ao encontro daquilo que são as 40 propostas existentes no projeto de política migratória apresentado pelo Governo em junho e, portanto, nesse sentido, saúda-se, obviamente, a adesão do Partido Socialista àquela que é a política do Governo, que é uma transformação total daquilo que o Partido Socialista fez durante 8 anos. Tem algumas novidades que são altamente preocupantes no caso de não virem a ser melhor explicadas. Uma delas é aquela que já falou, quer dizer, que o Partido Socialista basicamente propõe é que as empresas, em vez de terem de tratar apenas com os consulados, passam na mesma a ter de tratar com os consulados, porque os consulados é que continuam a ter a competência. João Almeida, e só antes de pormenorizarmos sobre as medidas, e porque fez aqui uma série de informações, queria chamar o Pedro Delgado Alves também ao debate, e bem-vindo. Antes de irmos ao concreto das propostas, imagino que queira responder a isto que ouviu agora por parte de João Almeida. Boa noite, boa tarde a todos. Eu não quero tanto responder ao que o João Almeida disse, porque o João Almeida gastou grande parte da intervenção a reclamar do Partido Socialista, do contexto, não estava agora a começar a pronunciar sobre as normas. Eu, se calhar, era mais interessante, se calhar, aqui, também, já agora, uma pequenina nota, não posso deixar de dar nota dela, estamos a fazer um debate sobre as propostas do Partido Socialista apresente, eu acho que teria sido cortês poder ter tido a oportunidade de as apresentar, antes de dar a oportunidade ao outro orador para criticar o que ainda nem eu sequer tive a oportunidade de explicar o que é, fica a nota para o observador. Mas, em qualquer caso, já agora respondendo à primeira que o João Almeida dá nota, não se trata de todo de obrigar as empresas a fazer coisa nenhuma, antes pelo contrário. O que se quer é criar, por 2 vias, faculdades adicionais para que as empresas, querendo, possam ter mecanismos mais ágeis para poderem interagir com o Estado. Há uma coisa que reconhecemos, enfim, a lei dos estrangeiros é uma lei muito complexa, o João conhece bem, o sistema de administração interna, e acompanha este debate, sabe bem que Portugal, em comparação com outros países europeus, tem um número de vistos muito superior ao que é habitual, um número de autorizações muito superior àquilo que é usual, torna muito difícil navegar uma legislação particularmente complexa. E, portanto, neste quadro, aquilo que propomos e aquilo que até achamos, a longo prazo, uma reflexão mais profunda sobre a própria lei e a sua
compreensibilidade, até num quadro em que a Europa está a tornar mais simples ou a tentar ela própria harmonizar os sistemas, há de ser um tema em que mais cedo ou mais tarde inevitavelmente iremos. Mas aquilo a que nos queremos focar neste momento, com os instrumentos que existem, é dar mecanismos para que, não alterando a competência que é dos consulados para a emissão dos vistos, porque sabemos que fazer isso implicava, em termos mesmo infraestruturais, em termos de organização, de acesso às plataformas onde a informação está contida, seria uma transformação radical, que não é de todo o que se pretende. Queremos é ter mecanismos de agilização. E por duas vias. Há duas medidas daquilo que apresentámos esta tarde. Uma que é apenas uma coisa até bastante mais simples, que é permitir a uma empresa que o queira, não é uma obrigação, que o queira apresentar em território nacional, junto da AIMA, um pedido, ou um conjunto de pedidos para trabalhadores que pretende trazer para o território nacional, que até podem ser provenientes de mais do que um país ou de mais do que uma jurisdição de um consulado, entregar aí em conjunto toda a informação devidamente organizada e que possa a tramitação, portanto, a preparação, a instrução desses pedidos ser feita pela própria AIMA para não só facilitar a vida à empresa que apenas teve um único ponto de contacto, mas também no limite aos próprios consulados que se aligeiram e, portanto, ficam desonerados dessa tarefa de fazer toda essa tramitação pesada e receberiam, sim, um processo numa fase bastante mais avançada para fazer um conjunto de coisas que têm que ser os próprios consulados a continuar a fazer, designadamente a decisão final sobre a emissão do visto, mas também, por exemplo, a recolha dos dados biométricos, que obviamente só pode ser feita presencialmente no consulado. Esta é uma delas. A outra, e esta até nos parece, esta outra que eu vou referir, é mesmo um incentivo, mas também, mais uma vez, não é uma obrigação, não é uma sobrecarga nas empresas, é uma facilitação, uma via adicional, para aquelas que se disponibilizem e que demonstrem, enfim, que estejam incluídas numa lista que é devidamente, previamente certificada quanto à sua idoneidade, para não haver aqui risco de abuso, mas que garantam que há, da sua parte, garantia de alojamento ou de formação profissional, ou quando for caso disso, portanto, quando for fora da CPLP, ensino da língua portuguesa, que elas possam ter chamemos de uma fast track, um procedimento acelerado em que têm uma resposta mais rápida do que se não derem estas garantias. No fundo, estamos a privilegiar, a beneficiar quem está em contrapartida a dar um papel, um passo importante para a integração nestas três coisas que são fundamentais. Portanto, João, tranquilizo já se a preocupação existe, não é uma sobrecarga, nem um reforço de dúvidas para as empresas, são antes dois mecanismos voluntários, evidentemente, mas que têm como finalidade acelerar os procedimentos. Se for permitido, já sei que estou a falar há muito tempo, queria só focar dois outros... Já lá vamos, Pedro Delgado Alves. Vamos só primeiro falar destes dois aspectos e já agora... Queria focar neste primeiro, certo. apresentar outros dois se tiver tempo. Muito bem, claro que sim. E já agora, só esta nota, de forma alguma, quisemos ser descorteses com o Pedro Delgado Alves ou com o Partido Socialista, simplesmente como as propostas foram apresentadas às 3h30, também pelo Pedro Delgado Alves, eram conhecidas, o que não era conhecido era a posição, não era conhecida a posição do CDS e por isso queríamos promover o debate e perceber exatamente qual é que era a posição e por isso dei primeiro a palavra a João Almeida. Aqui há pouco começar precisamente a fazer uma apreciação crítica destas propostas. Estava a falar exatamente desta e que o Pedro agora detalhou e é importante o detalhe por uma razão. Aquilo que o Pedro disse no final é relevantíssimo, da fast track para a contratação de profissionais, principalmente em áreas em que o recrutamento é um recrutamento de muitos profissionais ao mesmo tempo, setores como o da construção civil, por exemplo, em que há necessidade de contratar muitos profissionais ao mesmo tempo, muitas vezes da mesma origem, e aqui a questão que nós temos de discutir, mas isso o Governo já estava a fazer, é se a melhor maneira de o agilizarmos é certamente pela via digital, acho que isso estamos de acordo, naquilo que possa ser digital. Nos outros procedimentos, parece-nos muito difícil que dividir entre os consulados e a AIMA seja mais expedito do que reforçar a rede consular com a capacidade de responder na origem onde estão estes potenciais trabalhadores para rapidamente instruir os processos. João Almeida, mas deixe-me só fazer uma pergunta em relação aos consulados. Diga. Deixe-me só fazer uma pergunta em relação aos consulados, porque não só é preciso reforçar a rede consular, como também os consulados, porque, por exemplo, no Bangladesh não há consulado português, o que dificulta
que muitos destes imigrantes que temos tido com a maior número nos últimos tempos vêm de um sítio onde não há consulado português. Portanto, há aqui a pergunta é, esta dupla forma de poder resolver o problema como propõe o Partido Socialista não facilita até a ausência da própria rede consular em muitas partes do mundo? Não, Raquel, até pelo que o Pedro disse, que há algo que tem sempre de ser feito pela rede consular, que é a recolha dos dados biométricos. Ninguém pode vir sem recolher primeiro os dados biométricos. Para recolher os dados biométricos pode até ser feito com uma presença consular, atenção, e as presenças consulares hoje em dia já estão dotadas de meios, e pode ter reforçado os meios digitais, para que não tenha de ser o próprio a deslocar-se a um consulado, por exemplo, no caso podia ser de Islamabad, no Paquistão, mas poder haver uma deslocação para fazer a recolha dos dados biométricos todos, de um conjunto de trabalhadores, se isso for assim acordado. São mecanismos... Sobre interromper, João, mas há aqui um ponto que é o seguinte, a vantagem desta modalidade há uma outra prática. Se as coisas já vêm tramitadas de forma avançada e o consulado está em condições logo de interferir, só tem que fazer a chamada para recolher biométricos daqueles que sabem efetivamente a quem vai interferir. Portanto, sem dúvida nenhuma. O volume tem essa vantagem e tens razão quanto a isso. Evidentemente, uma presença consular organizada, já sabendo a quantos vai satisfazer o pedido, que já sabe que é que eles vai deferir. É planeada, parece da nossa perspectiva. Vai precisar, mas isso eu acho que é discutível, e desde logo é discutível, e devemos ter a humildade, e acho que aí estamos de acordo também, de ser discutido com quem vai contratar estes trabalhadores, que têm uma noção muito mais clara de prazos, de origem, de localização dos trabalhadores e, portanto, ou dos potenciais trabalhadores, e conseguirmos agilizar isso. O Governo está a fazer isso, obviamente. Se o Partido Socialista tem boas propostas para poder ajudar a estes procedimentos, nós não vamos... A apreciação política que fazemos sobre a mudança de posição do Partido Socialista, sobre a ligação que fazemos, e obviamente isso é uma apreciação política também, da proximidade das eleições autárquicas e da forma como o Partido Socialista muda de posição nessa iminência, quando já tinha muitos autarcas do próprio Partido Socialista a dizer que a questão da imigração era uma questão central. Isso não nos inibe de fazermos uma discussão e de, obviamente, podermos aproveitar. Eu, por acaso, gostava de ir a outras propostas para poder também manifestar algumas preocupações que tenho. Então já lá vamos, João Almeida. Deixe-me só perguntar. Pedro a fazer a apresentação, como ainda há pouco disse, por ver. Deixe-me só perguntar a Pedro Delgado Alves se esta proposta do Partido Socialista e este novo papel e atribuições da AEMA implica a contratação de mais funcionários por parte da agência, conhecidas que são as dificuldades para dar resposta. Sem qualquer dúvida, ou seja, no final do processo que está em curso também de regularização de dependências, que uma das grandes dificuldades que também gerou as dificuldades de implementação da manifestação de interesse e que também complicou, para além da pandemia, mas fundamentalmente a principal e a mais dura tem de facto a ver com a transformação e com a transferência de competências para a AEMA, indubitavelmente tem que haver reforço. Assim como o Governo está a preparar reforço, anunciou para setembro, mas o procedimento concursal ainda está em curso, para reforço da rede consular, naturalmente tem que haver reforço na AEMA. Mas também essa é uma das outras vantagens que aqui vemos. Mesma forma como se está a abordar o reforço dos 50 trabalhadores na área consular, é numa ótica de eles poderem correr aos sítios onde tem maior pressão em cada momento e não, e não vão ser colocados fisicamente nas redes dos consulados. Portanto, eles têm uma função até de back-office. E, portanto, se a própria AEMA também puder ter reforço de recrutamento para essa bolsa que ajuda a partilhar a carga e o esforço, evidentemente que isto não se dispensa um reforço de investimento na AEMA com o perfil que tem e com o perfil que deve continuar a ter. Mas sem, volto a dizer, porque eu já tenho acompanhado alguns debates da tarde, não se está a transferir a competência para a emissão de vistos da rede consular para a AEMA. Não, isso é claro, isso é claro. De quem ela é, isso é importante que fique sublinhado. Agora, se me queria só dar duas notas de outras duas propostas que também nos parecem relevantes. Eu gostaria só, Pedro Delgado Alves, não sei se faz parte de uma das duas, mas parece-me que é uma proposta importante também de falarmos aqui, como não temos o tempo todo, que tem que ver com a questão do trabalho sazonal e da possibilidade... E o reagrupamento familiar, se me permite, Raquel. Sim, o reagrupamento familiar também tinha aqui em sequência. Então, muito bem, avance. Ora bem, quanto ao reagrupamento familiar, a alteração é muito simples. Neste momento não há uma garantia legal que o reagrupamento familiar pode ser pedido a todo o tempo. Ou seja, na prática, o que se instituiu na AEMA, e já vinha uma prática de trás, há períodos no ano durante o qual o reagrupamento familiar é solicitável. E parece-nos que deve ser uma faculdade que está sempre ao alcance
dos requerentes poderem, em qualquer momento, por várias forças, circunstâncias das vidas pessoais e familiares dos migrantes, é fundamental que possam assegurar o reagrupamento familiar e não mudamos nada nas regras substantivas do reagrupamento familiar. Apenas estamos a tentar acorrer a uma coisa que muitos peritos, muitos académicos e as próprias recomendações têm dado nota, que é importante que esta possibilidade exista todo o ano com respostas mais rápidas. Portanto, só fazemos duas coisas, que é isto: tem que estar aberto o ano todo e tem que ter um prazo de resposta mais rápido do que aquele que existe atualmente. Quanto ao outro aspecto, digamos, a alteração substantiva, a única, se quisermos, que verdadeiramente muda no tal universo e na manta de muitos retalhos, que são os vistos e as autorizações para estar em território nacional, o que procuramos é um canal adicional, seguro, e que garanta uma realidade para pessoas que já são titulares de algumas categorias de vistos. Estão bem delimitadas na proposta que apresentamos. Estamos a falar de titulares de vistos de curta duração para trabalho sazonal e vistos de estada temporária em algumas situações, não todas, mas identifica as principais: atividade profissional independente, investigação, atividade docente, frequência de programas de estudo, os nómadas digitais, que também tem aqui uma previsão, e aqueles de trabalho sazonal superior a 90 dias. Ou seja, são pessoas que, por força de um visto que lhes foi passado, na maior parte destes casos, para exercer uma atividade profissional em território nacional, aqui se encontram e são confrontados com, não só, por um lado, o fim deste visto temporal, mas a circunstância de terem uma oportunidade de trabalho e de continuarem no território nacional para trabalhar. O que atualmente a única possibilidade que têm é solicitar um visto, ou para procura, mas neste caso para trabalho, mas para isso têm que o fazer fora do território nacional. Nos consulados. Da rede consular. O que aqui sugerimos é que estas pessoas que já passaram pela triagem e que têm que reunir os requisitos para um visto de trabalho, e que têm que reunir os requisitos para uma autorização de residência, estas pessoas que já estão em território nacional a trabalhar legalmente, que entraram com um visto para esta atividade, que possam, de alguma maneira, converter naquilo que é a nova atividade profissional que têm, passarem a ter uma autorização de residência, porque encontraram um trabalho com uma permanência que não tinha anteriormente. João... E, portanto, é um grupo de pessoas que está numa situação frágil, no sentido em que tem uma duração limitada para a sua presença no território nacional, mas que passaram já por toda a triagem, por todo o processo exigente de verificação para a emissão destes vistos. Volto a dizer, são limitados e nem sequer são todos os vistos de estada temporária, e que se possam, uma vez que já estão integrados, já estão a fazer descontos, já estão a trabalhar, não ter aqui uma interrupção desnecessária que os obrigue a regressar ao país de origem ou ao exterior do território nacional para obter um visto. João Almeida, fazem sentido estas duas propostas? Não, a questão aqui, quer numa, quer noutra, tem a ver com o problema que foi criado com a extinção do CEF e com a criação da AIMA e o vazio em que o Partido Socialista deixou grande parte dos procedimentos administrativos. Porque as boas intenções que também existiam para a manifestação de interesse voltam agora com estas duas propostas, não tanto com a do reagrupamento familiar. Eu acho que foi esclarecedor o que disse o Pedro, se não há alteração das regras substantivas. Aqui é uma questão de haver capacidade de resposta que há muitos anos que não existe, e isso até é anterior à extinção do CEF, é verdade, haver capacidade de resposta homogénea ao longo do ano inteiro, e isso acho que faria sentido, mas nesta questão de nós podermos dar uma espécie de autorização de permanência transitória, uma espécie de ponte entre uma situação e outra, basta que administrativamente falhe a resposta para que as pessoas fiquem cá, novamente, como estavam com a manifestação de interesse, fiquem cá sem estarem verdadeiramente autorizadas a permanecer e sem terem uma resposta do Estado português. E, portanto, eu acho que nós devemos ter muito cuidado, porque, se é verdade também o que disse o Pedro, que nós temos uma lei que é extremamente complexa, que temos uma quantidade de vistos e de autorizações de residência diferentes em número superior ao que a generalidade dos países tem. Temos um sistema complexo, temos uma administração com dificuldade de resposta, nós não estarmos a criar mais mecanismos que depois, no fim, criem duas situações que são indesejáveis. Uma do lado do Estado português, que é termos cá pessoas que não estão tituladas para essa permanência, e outra muito importante também da parte dos migrantes, que é estarem cá sem terem um título que verdadeiramente os habilita a isso e que lhes deem a tranquilidade do seu dia-a-dia e de não poderem a qualquer momento serem confrontados com o facto de já ter caducado a autorização que têm e não terem ainda outra porque a administração não foi capaz de lhes responder. Isto são muitas questões. Mas atenção, essas pessoas já têm trabalho. Ou seja, o que estamos a desenhar é uma medida para quem... Mas terminam uma situação e poderão vir para outra, não é?
Não, exatamente. Ou seja, nós não estamos a falar de alguém que está a pedir uma espécie de prorrogação ou invenção de um visto para procura de trabalho. Não. É alguém que entrou com um visto. Tem que ser muito claro, a questão do contrato de trabalho, da inscrição na Segurança Social, para o caso em que não exista previamente, não é? Mas é que isto remete para o preenchimento dos requisitos, precisamente para a atribuição a pessoas para trabalho subordinado, para atividade profissional independente ou para atividade docente, que já estão na lei, nos quais também não mexemos e para os quais remetemos, tem que haver o preenchimento desses requisitos. Ou seja, o que estamos é a fazer a ponte, que hoje não existe e que pode gerar situações de limbo, neste caso não por causa da administração pública demorar mais ou menos, mas por haver mesmo uma falta de uma resposta entre os aqui temos que assegurar desta manta, que no fundo estamos a cozer dois pedaços da manta que neste momento estão rasgados no mas não podemos correr o risco de com isso criar situações de vazio ou de dificuldade da pessoa não ter a sua situação clarificada. Como sabemos, neste momento há muitos milhares de pessoas. O vazio. É precisamente o inverso. Tem-se prolongado, por exemplo, algo que já vinha do governo anterior e que infelizmente ainda não foi possível resolver. Vou ter que interromper os dois. E continua a vigorar, não é? Vou ter que interromper os dois, que o nosso tempo está-se a esgotar, mas eu queria fazer uma pergunta final e que tem que ver também com o tom cordato com que esta conversa correu. Podemos concluir que há matéria para a AD e Partido Socialista se sentarem à mesa e poderem chegar a soluções comuns nesta matéria. João Almeida primeiro e depois Pedro Delgado Alves. O Governo apresentou em junho uma estratégia claríssima de alteração da política de imigração e de alteração de muitas das regras da política de imigração. Foi muito criticado por isso, principalmente pelo Partido Socialista. Se o Partido Socialista quer efetivamente mudar aquilo que foi a sua condução política ao longo de 8 anos, e quer discutir estas matérias, mal seria que o Governo e que os partidos que o apoiam não estivessem disponíveis para fazer essa discussão de forma séria. Mas eu lembro que ainda há pouco tempo, para terminar, João Almeida, foi levada à Assembleia da República a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, que é essencial para a parte da política migratória que estamos a executar neste momento, o Partido Socialista votou contra. E, portanto, é isso também que temos de corrigir. Pedro Delgado Alves, há margem para consensos nesta matéria? A proposta é apresentada precisamente no sentido daquilo que anunciámos quando, num outro debate em que outros partidos propunham revogar aquilo que o Governo fez, que foi revogar a administração de interesses, nós nessa altura, já há bastantes meses, o que dissemos foi o seguinte: não é possível estarmos sempre a ligar e desligar botões e a confundir as pessoas e a gerar caos na legislação aplicável. Nós fizemos um balanço do que estava a correr mal na administração de interesses. Aliás, já o Governo anterior tinha começado, através de duas ferramentas diferentes, duas das quais muito importantes neste momento, o visto CPLP que o atual Governo prosseguiu e o visto para procura de trabalho, construir aí o caminho da via legal mais segura, mais garantística, para gradualmente ir desconsiderando a administração de interesses e, portanto, tendo o Governo optado por revogar a administração de interesses, nós não acompanhámos quem pretendia revogar essa revogação, digamos assim. Para terminar, Pedro. O que estamos a fazer hoje é precisamente a apresentar alternativas naquilo que o Governo apresentou quando fez o seu pacote ou o seu plano para as migrações, que nos pareceu insuficiente, por um lado, porque deixava hiatos por preencher, que estamos a tentar preencher, e em alguns aspectos, assim como o João há bocadinho dizia, muitas dessas coisas que o PS hoje propõe alinham-se com aquilo que o Governo apresentou. Eu também posso dizer precisamente o mesmo. Muitas daquelas 40 medidas que o Governo apresentou, várias são continuação de programas que tinham vários anos. Pedro Delgado Alves, eu julgo que fica aqui esta nota de abertura para algum consenso. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Quero agradecer a Pedro Delgado Alves e a João Almeida pela vossa presença neste Tiratamas, o programa de debate da Rádio Observador, de tardes políticas, centrada nas propostas que o Partido Socialista apresentou ao início da tarde. Bom fim de semana. Muito obrigado.